Eu costumo dizer que eu faço política não só com a razão, mas também com o coração, com a alma. E eu entrei na política por causa do movimento dos direitos humanos. E vocês me desculpem a emoção aqui, a indignação, mas é triste fazer uma audiência pública para discutir o direito das comunidades indígenas receberem cesta de alimentos. É triste. Eu fiquei olhando aquele vídeo aqui, a alegria das crianças, as pessoas contentes, mas deve ser humilhante. Porque, num passado remoto, os índios viviam nesse país e não precisavam receber cestas básicas. E hoje, se eles recebem, é porque tiraram tudo de vocês. Inclusive, os territórios tradicionais que seus antepassados habitaram. Nesse país, muitas comunidades indígenas foram expulsas das suas terras. Nós temos um relatório chamado Relatório Figueiredo, que fala o que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul e em outros estados, na época da ditadura militar, onde expulsaram os índios das suas terras, envenenaram a água, mataram muita gente e pegaram essas terras e venderam, alienaram. E hoje, muitos proprietários rurais, alguns até, podemos dizer, compraram de boa fé, têm títulos de boa fé, mas esses territórios pertencem às comunidades indígenas. E porque as comunidades hoje estão confinadas em pequenas áreas, e muitas comunidades não têm ainda a sua terra demarcada, vivem uma situação de miserabilidade, passam fome, suas crianças têm desnutrição, toda sorte de doenças, inclusive em função da falta de uma alimentação adequada. Agora, eu quero dizer para vocês que é triste o que nós estamos vivendo, porque se a gente vinha avançando nas discussões, muitas lideranças indígenas que estão aqui hoje participaram nesta plenário da Assembleia Legislativa, de muitas audiências públicas que nós realizamos aqui, inclusive com a presença do Ministro da Justiça, Defensoria Pública da União, Procuradoria-Geral da União, Ministério Público Federal, vários ministérios, para discutir uma saída para o impasse dos conflitos agrários envolvendo os produtores rurais e as comunidades indígenas. Nós chegamos ao ponto de trabalhar uma proposta de indenização dos proprietários para devolver as terras para os índios. O processo da terra Buriti era o mais avançado. Já havia um cálculo de quanto a União deveria pagar. Vários proprietários chegaram a colocar, eu tenho no meu gabinete, uma série de declarações de fazendeiros dizendo: eu quero vender minha terra, se o governo pagar eu vou embora. Em Anderu, Marangatu, em Antônio João, a família quer vender a terra, não quer mais. E a gente vinha discutindo com o governo federal, vieram para cá várias autoridades do governo federal. À época, o advogado-geral da União, que depois foi ministro da Justiça, Eugênio Aragão, falou: nós vamos discutir uma saída jurídica, o embasamento jurídico para indenizar e devolver as terras para os índios. Infelizmente, meus amigos, nós tivemos um reverso dessas tratativas muito grande. O que nós estamos assistindo hoje é um grande retrocesso para as lutas dos povos indígenas no Brasil. O presidente da República que assumiu é anti-indígena, não gosta dos índios, não gosta dos pobres, não gosta dos trabalhadores. E nós não temos nenhuma ilusão de que no seu governo
algum centímetro, como ele disse, de terra indígena será demarcado. E o que aconteceu agora que a FUNAI suspendeu a distribuição de cestas de alimentos nas áreas de retomada dos índios, nada mais é do que uma decisão política para atacar um movimento indígena, para prejudicar a mobilização dos povos indígenas pela demarcação das suas terras. O que o governo federal fez foi castigar os índios e as suas comunidades que estão lutando pela demarcação das suas terras, quando decide não entrar nas áreas de retomada para distribuir o que é sagrado. Está lá na legislação, na Constituição, o direito à alimentação. O governo não quer demarcar as terras indígenas e quer deixar os indígenas passando fome quando eles fazem a retomada das suas terras. Isso precisa ser denunciado para o mundo, porque é a maior violação dos direitos humanos que nós estamos assistindo nos nossos dias. E aí, quando a gente denuncia isso, deputado Cabalmi e eu fizemos a denúncia aqui nessa tribuna, encaminhamos um documento para o ministro da Justiça, encaminhamos um documento para o Ministério Público Federal em Brasília, fomos aqui na Conab, falar com o superintendente da Conab, ele falou, eu tenho alimento, está aqui, tudo no estoque, mas eu não posso distribuir, porque a ordem de Brasília é não distribuir. Tem comida estragando ali na Conab, e o governo federal não quer distribuir, para castigar os índios que estão fazendo retomada. O que eu tenho a dizer para vocês é que depois dessa denúncia que foi feita, nós lançamos aqui, deputado Cabalmi, uma campanha, junto com a Defensoria da União, junto com a Defensoria do Estado, o Ministério Público Federal, que participaram das reuniões, nós lançamos uma campanha emergencial, porque a fome não espera. E a nossa surpresa, aquela entidade, Ação e Cidadania do Rio de Janeiro, viu a situação, se sensibilizou e mandou para cá 10 toneladas de alimentos. Enquanto o governo é insensível, enquanto o governo é cruel, nós temos a sociedade civil que é solidária, que é fraterna. E essa entidade mandou alimento. E depois nós arrecadamos mais 5 toneladas. Foram 15 toneladas de alimentos. Para mostrar para esse governo que nós não vamos ficar quietos. Mas nós não vamos fazer só campanha de alimentos. Nós vamos exigir do governo federal que ele cumpra com a sua responsabilidade de atender as comunidades indígenas, sejam aquelas que estão nas suas terras, seja as comunidades indígenas que estão debaixo de lona na beira de estrada, cujos filhos estão sendo atropelados pelos caminhões nas rodovias, e aqueles que estão contratando seguranças privadas para ameaçar as lideranças indígenas, queimaram casa de reza, espaço sagrado. Para nós que somos cristãos, é como se queimasse a nossa igreja. Então nós estamos vendo hoje toda sorte de ataques, e não é só aqui no Mato Grosso do Sul, não. As terras indígenas do norte do país estão sendo atacadas por garimpeiros, por madeireiros, mineradoras, estão atacando as terras indígenas. E o governo federal, omisso, porque ele não gosta de índio, porque ele não gosta de pobre, porque ele não gosta de trabalhador, está tirando os direitos dos trabalhadores, não toma nenhuma atitude. Nós vamos denunciar, Cabalmi, para a ONU, nós vamos denunciar para o Alto Comissariado dos Direitos Humanos,
Nós vamos fazer chegar essa situação na Suíça, na Europa, nos Estados Unidos. Não vamos ficar quietos. E é muito importante que as comunidades indígenas, a luta de vocês vai ser vitoriosa um dia, pelas crianças de vocês. E nós vamos continuar esse processo para pressionar o governo federal a voltar a fazer a distribuição das cestas e a voltar a fazer os processos de identificação e demarcação dos territórios indígenas. Essa luta não terminou. E uma coisa, ela está aliada à outra. Lutar pelo direito à comida, mas lutar pelo direito à terra. Porque o índio não vai passar a vida inteira debaixo de uma lona esperando a cesta básica chegar. Ele quer ter o direito de acesso à sua terra tradicional para um dia falar, não precisamos mais de cesta, nós vamos produzir o nosso alimento. Então, meus amigos, essa é uma luta nossa. E aqui tem várias entidades da sociedade civil que são parceiras da luta dos povos indígenas e nós vamos lutar juntos. Eu quero fazer uma menção especial aqui para o Ministério Público Federal, que sempre foi muito atuante, muito parceiro na questão da defesa dos direitos dos povos indígenas no Mato Grosso do Sul. Cumprimento aqui o procurador que está representando. Nós já tivemos em outros momentos, várias vezes, a presença do Dr. Emerson Calife, que foi transferido, né? Mas estamos aqui com o Dr. Daniel. Quero fazer uma menção especial à Defensoria Pública do nosso Estado, que está sendo representada pela doutora Neila, uma grande lutadora, e é gente que trabalha, não é porque tem um cargo público, não. Gente que também tem compromisso, gente que defende essa causa. Quero cumprimentar também a Defensoria Pública da União, muito atuante, tem vindo aqui na Assembleia, participado das nossas reuniões. E quero cumprimentar aqui o senador, que muito nos honra com a sua presença. O senhor é muito bem-vindo à nossa Assembleia Legislativa. Precisamos somar nesta luta. A secretária Elisa, sempre sensível, toda vez que a gente recorre, também nos atende, dentro das suas possibilidades e atribuições. E quero aqui, Eliseu, em seu nome, render uma homenagem a todas as lideranças indígenas. Eu conheço a sua história, Eliseu. Você foi aluno do curso Araverá, que eu criei quando era secretário de Educação do Estado. Eu te conheci mais novo, você está um pouquinho mais, vamos dizer, experiente, e até gordinho também, fortinho. O Eliseu aqui, ó, foi ameaçado de morte. O Eliseu já correu de Capanga, lá na divisa do nosso estado com o Paraguai, lutando pela sua terra. Eu já assisti o seu depoimento, Eliseu, das perseguições que você já sofreu. Em seu nome eu rendo homenagem a você e a todos os guerreiros dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Vamos continuar lutando. Obrigado.